Olá pessoal, hoje nós vamos começar a restauração do nosso osciloscópio Philips modelo PM3200. Mas antes eu queria agradecer aos amigos que enviaram aí ontem mesmo, no final da tarde, eu já comecei a receber dos amigos o manual de serviço desse osciloscópio. Eu realmente não tinha certeza se iria conseguir, eu acredito que os amigos aí conseguiram. E gentilmente me enviaram aí, o que vai reduzir aí em 90% o trabalho e a dificuldade do trabalho da restauração desse osciloscópio. Mas o que a gente vai fazer agora, eu vou ligar ele e vamos acompanhar aqui juntos como é que está se comportando então esse osciloscópio, que eu creio que pelo menos 20 anos esse osciloscópio está guardado, né? Ele depois que os amigos mandaram o manual de serviço, eu consegui ver, ele foi fabricado em 1971, né? Então ele tem nada mais, nada menos do que 48, 49 anos esse osciloscópio. Não parece, né? Não parece que é tão antigo, mas é isso aí. Bom, vamos lá. Primeira coisa, por padrão a gente sempre liga um aparelho elétrico, né? Um aparelho eletrônico usando a nossa lâmpada série. Para isso nós construímos aí a nossa lâmpada série do museu. Eu vou setar ela aqui então, como a gente sabe que o aparelho consome 20 watts, ele tem até inclusive na própria tampa aqui, né? Aqui o consumo dele, 20 watts. Então eu vou setar a nossa lâmpada série para a primeira escala dela, que é 40 watts, né? 40 watts, eu posso, para aqueles que viram o vídeo, aqueles que não viram ainda, tem aí no canal, eu posso testar para ver se a lâmpada tá ok, né? Então tá aí. Aqui no watímetro, ó, mais ou menos 40 watts, né? E ali a corrente que a lâmpada está consumindo. Bom, feito isso, o meu equipamento osciloscópio está ligado lá na lâmpada série, então vamos ligar ele aqui. Eu vou ver se eu consigo ficar em silêncio aqui para vocês ouvirem, se caso a gente não sabe se esse negócio não vai dar algum estouro aí, né? Provavelmente por causa da lâmpada série não, mas vamos ver. Vou ligar aqui agora então. Não sei se vocês ouviram, mas ele está oscilando. Eu vou desligar e ligar de novo para ver se vocês conseguem ouvir aí o barulhinho da oscilação dele. Provavelmente não, vocês não vão conseguir ouvir. Mas tudo bem. Ele ligou e olha aí. A lâmpada série está lá. Tá ligado. Posição. Né? Opa, tem um mau contato aqui. Provavelmente um mau contato no potenciômetro. Tem um mau contato por aí. Opa. No ajustar a posição aqui, ele mudou alguma coisa. A intensidade está funcionando. Mas aqui já posição horizontal, posição vertical já não respondeu aqui, alguma coisa está errada por aí. Vamos ver. É aceitável que um aparelho tenha algum mau contato. Opa, olha só. Dei uma batidinha de leve aqui no suporte aqui do cinescópio dele, né? Olha o que aconteceu lá. A gente tem um mau contato aí. Ó. Mau contato. Vamos ver se é alguma coisa relacionada à fonte. Não.
provavelmente não é na fonte. Ó, dando uma batidinha de leve. Opa, voltou. A gente tem um mau contato aí. Pode ser no soquete do tubo. Vamos ver nas placas aqui primeiro. Ó, bateu aqui, já sumiu. Vamos ver se volta. Ó, voltou. Vamos ver nas placas aqui. Um jeito prático de procurar um mau contato numa placa é você simplesmente passar a chave assim, né? Com cuidado, claro. Geralmente é melhor fazer isso na parte da solda, não na parte dos componentes, mas ó, a princípio parece que não tem um mau contato aqui. Já aqui, ó, provavelmente ele tem um mau contato relacionado a... Ó, pode mexer o aparelho e volta. A gente tem um mau contato relacionado aí ou ao conector aqui do tubo dele, né? Ou até mesmo interno do próprio tubo com esse mau contato aí. Espero que não. Espero sinceramente que não. Espero que seja alguma coisa relacionada ao conector. Mas beleza, vou avançar aqui. Em seguida aqui eu já continuo com o resultado, o diagnóstico desse defeito. Retiramos agora aqui o tubo, né? O cinescópio do osciloscópio, o tubo de imagem dele, né? E olha lá, queria compartilhar com vocês isso também, né? Foi até um pouco difícil de tirar, porque eu tive que desmontar toda a parte de trás aqui para poder tirar o tubo. Ele fica encaixado assim, né? Aqui, ele não tem nenhum tipo de parafuso na frente. Ele fica encaixado e fica parafusado aqui na parte de trás. Mas olha que legal que eu queria compartilhar com vocês como isso aqui é bem fabricado, né? Olha, ele tem um suporte metálico que abraça aqui o pescoço do tubo, né? Aqui tá a frente dele. Olha como ele é legal, ó. Ele é um tubo redondinho, parecido com aquelas primeiras TV que foram feitas, né? Tubo redondo. Quando a gente olha aqui para o painel do equipamento, ele dá a impressão que é quadrado ou retangular o tubo, né? Mas não é. Ele é redondo. Ele é encaixado aqui. Bastante sujeira, normal, né? Bastante pó. E aqui o conector aí, né? Do tubo. Esperamos, né? Tomara que seja problema de mau contato nesse conector. Alguma oxidação nos contatos, alguma coisa assim, né? Tomara que não seja problema no tubo propriamente dito, né? Que tenha algum mau contato. Eu vou desmontar esse suporte aqui, mais por curiosidade, para compartilhar com vocês aí como é que é esse tubo aqui por dentro. Esse é o cinescópio do nosso osciloscópio Philips, né? Esse é o tubo de imagem dele, né? Dá mais ou menos para ver o modelo, Philips D10-13. Eu já pesquisei na internet, eu vi alguém oferecendo aí na internet um modelo D14-240, se não me engano. Esse aqui é um tubinho de 10 polegadas. Mas o que chama atenção nesses tubos de cinescópio é o seguinte: você não vai encontrar aqui a entrada da alta tensão, né? Então, quando você olha para um tubo de imagem normal de televisão, você acha a chupeta aqui que injeta alta tensão, que é necessária para fazer brilhar a tela, né? Bom, aqui não tem. Um outro ponto importante, não existe uma bobina defletora aqui, né? Talvez aí para os mais novos, didaticamente falando, quando você olha para um tubo de imagem de uma televisão normal, né? Você vai ver que tem aqui no pescoço do tubo uma bobina que encaixa, né? E essa bobina então é a defletora, ou yoke, né? Qual a função dessa bobina? É fazer com que o feixe de elétrons que foi disparado a partir aqui do catodo do tubo de imagem e que viaja aqui pelo pescoço do tubo, abra aqui na tela, né? Ele abra e possa formar a imagem.
faça a varredura da imagem aqui para poder formar, né? A varredura das linhas, melhor falando. Bom, mas aqui não tem uma bobina defletora também. Então, olha isso aqui, pessoal. Eu vou tentar compartilhar com vocês como a engenharia disso aqui é interessante. Primeiro, eu fiz um desenho do que mais ou menos é visual aqui e me orientando pelo esquema. Graças ao esquema que os amigos mandaram, então dá para identificar os pinos do tubo e mais ou menos a posição de cada componente ou peça, digamos assim, do tubo de imagem, né? Ou parte do tubo de imagem. Vamos lá então. Primeira coisa, o filamento dele, 1,14. Bom, aí não tem nada de excepcional. O filamento está aqui. Vamos ver se vocês conseguem visualizar a ligação do filamento aqui. Se eu consigo mostrar no vídeo. Vai ser um pouco difícil, mas o filamento então está ligado internamente, dá para ver. Não sei se no vídeo vai ser possível, né? Eu espero que sim. Mas os pinos 1 e 14 aqui tem a ligação do filamento, que está aqui atrás dessa proteçãozinha azul ali, ó, dessa parte metálica azul. Que na verdade essa parte metálica azul aí é o catodo dessa válvula, né? Porque o tubo de imagem é uma válvula. Então aqui a gente tem o catodo, né? E o filamento está... na verdade ele está dentro, né? Como se ele tivesse embutido dentro do invólucro do catodo está o filamento. Bom, o que mais que a gente encontra interessante aqui? Essa primeira estrutura metálica, ver se ela é visível ali para vocês. Então aqui a gente tem o filamento que não é visível porque ele está escondido aqui dentro do catodo. Aí a gente tem o catodo, né? Inclusive o filamento compartilha, um dos terminais do filamento compartilha com o catodo, né? Então tá aqui o filamento, o catodo. Na sequência a gente tem uma chapinha metálica ali. E essa chapinha, primeira chapinha metálica, me perdoem os mais antigos, os que conhecem melhor válvula do que eu, mas me pareceu ser a grade de controle, a G1 do tubo, né? Aqui, a grade de controle. Então, mas o que é mais legal disso aqui que eu queria mostrar para vocês é que lá no meio da grade de controle tem um furinho, então dá para ver lá? Um furinho. Bom, para que serve esse furinho? Porque os elétrons que são injetados aqui no catodo, eles são impelidos para frente, a gente sabe, né? Pelo calor do filamento. Então o filamento incandesce, né, ele quase incendeia se não fosse isso aqui, se não tivesse o gás aqui dentro para manter ele incandescente ali dentro, né? No mesmo princípio da lâmpada. Ele produz muito calor. Então, esse calor faz com que os elétrons sejam disparados para frente e eles passam por aquele furinho que está ali. Bom, se eles são disparados aqui para frente, eles passam por esse furinho e, na verdade, digamos assim, eles são impelidos aí em direção à tela aqui que está... A gente sabe que a tela aqui é de fósforo verde, né? Porque a gente já viu no vídeo aí que a barra que se forma, ela é uma barrinha verde. Então, a gente tem um fósforo verde aqui na parte da frente do tubo. Então, os elétrons passam por esse furinho e encontram essa próxima estrutura aqui. Essa próxima estrutura é o anodo, né? O anodo do tubo. O que eles fazem, então? Eles continuam a sua viagem aqui e eles encontram essa outra estrutura metálica, essa outra chapinha aqui. Essa outra chapinha, eu creio ser, salvo o melhor entendimento dos colegas mais antigos aí que conhecem mais válvulas, eu acredito que essa aqui é a grade supressora, né? Então aqui a gente tem a grade de controle, aqui a gente tem a grade supressora.
E os elétrons, de novo, eles passam, eles iniciam a sua viagem aqui no cátodo, quando são aquecidos pelo filamento em brasa, né? São impelidos para frente, passam pela grade de controle, passam pelo anodo. A gente sabe que a válvula é um diodo, então tá aí, cátodo e anodo. Passam pelo anodo, passam por esse furinho da grade supressora, e olha que legal o que acontece aqui. Aqui a gente tem duas estruturas, né, que estão literalmente, olha só, recebendo esse feixe de elétrons que vem, que passou por tudo isso aqui, que estão sendo forçados aí em direção à tela do tubo. Eles entram aqui então nessas duas estruturas e eu tenho que chamar essas duas estruturas de defletora, porque olha o que ela faz. Aqui está o desenho dela conforme o esquema da televisão, perdão, do osciloscópio. Então, os elétrons vêm, saem, ou melhor, os elétrons que são injetados aqui pelo circuito da TV no cátodo, são aquecidos pelo filamento, são impelidos aí para frente, passam aqui pela primeira grade, que é a grade de controle, eu poderia chamar de G1 essa grade aqui, passam pelo anodo, que não aparece no desenho, no esquema da televisão, eu não sei porquê, talvez os amigos possam nos ou me corrigir nessa explicação, né? Ou então explicar por que o anodo não aparece no esquema. E então eles passam por dentro do anodo, encontram a grade supressora, passam no furinho que tem ali de novo e entram nessa estrutura aqui, didaticamente eu vou chamar de defletora ou deflexão, né? Que faz o quê? A deflexão horizontal, ou seja, faz com que esse feixe de elétrons que está vindo aqui, com certeza atrai esses elétrons para que eles se espalhem, né? Para que eles abram, para que eles façam esse movimento para chegarem na tela. Por quê? Porque quando você controla a posição X e Y, né? Você tem a posição X e Y lá na frente nos comandos como a gente mostrou no vídeo anterior. O osciloscópio ele tem no painel dele os ajustes de X e Y, né? Ali. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui nessa posição do vídeo. Aqui. Esses dois aqui, esses dois potenciômetros. X e Y. Então, quando você ajusta o X e o Y, o que você está fazendo? Você está fazendo com que o feixe excursione aqui, né? Se eu disser que essa estrutura faz a deflexão horizontal, aqui, né? Ou melhor, deixa eu ver a posição do tubo aqui. Agora eu ficou um pouco confuso, porque como o tubo é redondo, eu até fiz uma marcação aqui para não perder a posição original. Mas, por uma questão de didática, vamos dizer que isso aqui é a deflexão vertical. Vamos adotar isso, tá? Como o professor faz na universidade. Vamos adotar, vamos convencionar que essa aqui é a deflexão vertical. Então, quando os elétrons que passam por todas essas estruturas passam aqui pela grade supressora e são impelidos a entrar nessa estrutura, então eles criam a deflexão vertical. Quando você ajusta aquele comando lá do eixo Y, né? Digamos, para fazer com que o feixe, com que a linha aqui do teu osciloscópio vá para cima ou para baixo, né? Então você está atuando naquela estrutura ali. Salvo melhor juízo ou entendimento do que esse, né? Olha o que acontece em seguida. Até aqui nós tínhamos o feixe de elétrons passando por furinhos, né? Passou por um furinho lá, passou por um furinho ali, fez a deflexão, foi
digamos, forçado, foi atraído para fazer a deflexão vertical. E aqui, na próxima grade, que eu vou chamar de screen, né? Me perdoem, os mais antigos, se eu me confundi. Eu imagino, eu suponho que essa seja a grade supressora e essa seja a grade que faz o screen. Mas tudo bem, se for errado, depois a gente corrige. Então, agora, esse feixe, que antes era um ponto, né? Era um feixe estreito, ele se transformou num feixe de maior amplitude aqui, ó. Porque ele criou a amplitude vertical do nosso osciloscópio. Bom, esse feixe estreito, vejam bem, olhem como ele é estreito. Ele tem amplitude, mas não tem largura. Então agora ele passa pela grade do screen e lá dentro, quase na parte que não é mais visível, vou ver se eu consigo achar um ponto aqui para vocês enxergarem isso. É um pouco difícil, mas talvez vocês consigam. Aqui, nesse ângulo talvez seja possível. Olha lá. Lá dentro eu encontro outra estrutura de deflexão, digamos assim, né? Igual a essa, só que ao contrário. Aqui ela faz a deflexão vertical. E esse feixe aqui, que agora é um feixe, né? Que não tem largura, mas tem amplitude, ou seja, tem altura. Ele é injetado nessa outra estrutura interna que está ao contrário, que faz a deflexão horizontal. Ou seja, nessa estrutura primeira, eu tenho a deflexão na vertical, vamos supor que seja isso, né? E lá dentro ela inverte, ela faz o contrário, ela faz a deflexão horizontal. E aí, a gente com isso consegue aqui na nossa tela com que a nossa linha do osciloscópio tanto viaje, né, ou excursione na posição vertical como na posição horizontal. O que é o normal de um osciloscópio qualquer, né? Legal? Pessoal, eu achei muito interessante isso aqui, a forma como foi feito. Fiz uma pesquisa aqui no nosso arquivo do museu e acabei encontrando 2 cinescópios que têm as mesmas características. Então, olha só. Esse cinescópio, redondo também, ele não tem marca, mas ele está todo escrito em inglês aqui. Tem as mesmas características daquele. Vamos abrir aqui. Olha aqui, os pinos, mais pinos do que normalmente tem um cinescópio normal, né? Parece ser um cinescópio ou de televisão antiga, porque a gente tem que considerar que as televisões antigas, as primeiras televisões a válvula que foram construídas, não tinham flyback. Elas também usavam o transformador de força para gerar alta tensão, para poder gerar brilho na tela. Então pode ser que esse tubo aqui seja de uma TV antiga, das primeiras que foram fabricadas, ou pode ser um tubo também de osciloscópio antigo, da mesma família, digamos, desses aqui que nós temos no acervo do museu. Nós temos 2 aí que estão aguardando restauração, né? Nós já apresentamos eles em outros vídeos. Esses aqui também têm esses tubos dessa característica aí. Esse aqui inclusive é verde. E também encontrei esse outro tubo de imagem. Vamos colocar esse aqui do lado. Esse aqui está na caixa original, marca General Electric. Aí está o modelo dele, 9QP4, né? Vamos abrir aqui. A caixa está em condições meio ruins, mas dá para entender, né? Pelo tempo de vida que esse cara aqui tem. Então, olha só. Esse aqui já é retangular, né? Olha lá. Eu vou largar ele aqui para evitar acidente. É uma coisa que não se deve fazer, pegar o cinescópio aqui pelo pescoço, né? Mas, olha lá.
Esse aqui já é retangular. E as características internas dele, pelo que eu olhei, tanto desse como desse, eles são bem semelhantes. Vou ver se eu consigo mostrar. Nesse aqui tá mais fácil de mostrar para vocês, ó. Vou botar na luz aqui para vocês verem. Olha lá. A mesma característica de deflexão, ó. Dá para ver. Né? Bom, ou esses dois tubos aqui também são de osciloscópios, o que eu acho que não, pelo tamanho, né? Eu não lembro de ter visto um osciloscópio com esse tamanho de tubo. Eu aposto mais que esses tubos sejam de TVs antigas da primeira geração, onde não tinha alta tensão, não tinha flyback, melhor, não tinha flyback, né? Eu creio que sejam esses caras aí. Então tá aí, eu queria compartilhar com vocês como é legal esse tubo de imagem. E na sequência aí eu vou postar também, na sequência do vídeo, se nós encontramos aí qual o diagnóstico desse defeito aí que deu, que parece ser o soquete do tubo, espero que seja. Bom, agora o tubo está montado de novo no lugar original, né? Eu refiz todas as soldas do conector, limpei os conectores, os pinos do tubo, limpei as conexões internas ali do conector e o aparelho está aí ligado. Agora a gente tem outro defeito. Bom, agora tem imagem aí na tela, mas eu estou usando aqui, eu mesmo estou injetando aqui 60 Hz aqui, estou colocando o dedo aqui para poder ter algum sinal aí na tela dele, né? Deixei a luz da bancada apagada de propósito para vocês enxergarem. Vou fazer uma correção do que eu tinha falado antes, não é fósforo verde, é fósforo branco o tubo de imagem. Depois que eu desmontei, aproveitando que eu tirei o tubo, eu já desmontei todo ele aqui, limpei, tinha bastante sujeira, né? E aqui ele tem uma chapinha verde, é por isso que dá a impressão que isso aqui é verde, mas não é. O tubo é fósforo branco. Então vamos lá, o que está funcionando aqui? Intensidade, funcionando normal, beleza? Até satura, né? Ó, se eu exagerar aqui, ele até satura a intensidade, então está funcionando. Foco, funcionando normal, ó, tá atuando normal o foco. Divisão de tempo, funcionando, não sei se com precisão, acredito que não, né, porque a gente tem muito componente aí para revisar, principalmente capacitores aí que estão estufados, né, mas tá acontecendo aqui a divisão do tempo, né. A posição, aqui, vamos deixar um sinal qualquer aqui. Posição horizontal funcionando normal, ou seja, aquela deflexão interna horizontal está funcionando, né? Porém, a deflexão vertical não está respondendo. Vê se vocês conseguem ver aqui. Ó, quando eu mexo aqui, ele... Deixa aqui uma linha só ver se fica melhor. Aqui. A deflexão vertical não está funcionando. A horizontal tá, a vertical não. Bom, pessoal, o que eu queria compartilhar com vocês, principalmente hoje, que eu achei muito legal, é a maneira como o tubo se comporta. Fizemos um teste inicial, né? Já temos aí um diagnóstico inicial do equipamento, para saber o que está acontecendo aí com ele. Um cinescópio vovô, né? Um cinescópio com 48 anos. E agora eu vou partir para a pesquisa do defeito. Esse primeiro defeito aqui, né? Vou pesquisar especificamente o porquê que ele não está funcionando aqui, a deflexão vertical. Espero que não seja um problema de novo no tubo de imagem, porque se a gente considerar que o circuito responsável pela deflexão está dentro do tubo, eu tenho que considerar que pode ser um problema dentro do tubo também, né? Mas, beleza, o objetivo de hoje foi alcançado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, marca aí um joinha. Se não gostou, também marca, né? Deixa os seus comentários.
ajude a divulgar o canal do Museu da Eletrônica, né? Compartilhe esses vídeos aí com os seus amigos e ajude a manter aí essa eletrônica clássica, a manter ela viva, né? E se tudo correr bem aqui, se a gente não tiver um defeito dentro do tubo, esperamos que não, em breve esse osciloscópio aí vai estar funcionando em perfeitas condições como ele era quando foi fabricado. Legal? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.